Olá, retomando então o estudo de gerenciamento de memória, tratando agora sobre memória virtual, especificamente paginação. Quando nós começamos a pensar nas abstrações, nós percebemos no vídeo passado que o espaço de endereçamento cria a possibilidade de eu colocar mais de uma aplicação na memória, né, criando um conceito de multiprogramação. Mas o que nós estávamos fazendo? Dividindo a memória física em blocos e entregando para cada aplicação um bloco. Então vamos imaginar uma máquina com 4 GB de capacidade de endereçamento, uma máquina de 32 bits. Nós poderíamos ter, então, uma aplicação, né, claro que fazendo uma abstração aqui, retirando o sistema operacional, entrada e saída, tirando tudo isso do debate, né, para que fique mais fácil o que nós estamos discutindo. Então, numa máquina com 4 GB endereços, nós teríamos, então, uma aplicação que poderia gastar o 4 GB endereços. Se eu colocar uma segunda aplicação, digamos que a gente vai dividir isso em espaços equivalentes, iguais, nós teríamos para cada aplicação 2 GB endereço disponível. Se nós colocarmos 4, nós teríamos 1 GB endereço disponível. E assim sucessivamente. Então, o que nós percebemos? Quanto mais aplicação nós colocamos na memória, é claro que essa capacidade de cada uma pode ser diferente, mas quanto mais aplicações nós colocamos na memória, menor a capacidade de endereçamento da aplicação. E isso não é o ideal. O que nós gostaríamos? Que cada aplicação tivesse a capacidade de endereçamento máximo. Ou seja, se a minha máquina permite, a bitagem da minha máquina, digamos assim, me permite endereçar 4 GB endereços, criar, né, indexar 4 GB endereços, eu gostaria que cada aplicação pudesse indexar 4 GB endereços. Então, se eu tivesse duas aplicações, eu deveria ter uma capacidade de indexar 4 GB endereços na primeira e 4 GB endereços na segunda, fazendo com que o total seja 8 GB. É claro que esses endereços se repetirão, cada aplicação terá seu endereço zero, né, tanto a aplicação 1 quanto a aplicação 2, todos terão seu endereço 1, então teremos duas vezes o endereço 1 e assim sucessivamente. Esse é o conceito, esse conceito é estabelecido pelo que nós chamamos de memória virtual. Ou seja, a partir de agora, então, nós não entregaremos mais para a aplicação um espaço de endereçamento linear real. Nós entregaremos para a aplicação um espaço de endereçamento linear virtual, onde o endereço virtual, em algum momento, vai ter que ser convertido no endereço real. Isso vai ser feito por um hardware específico, nós vamos ver daqui a pouco, chamado MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória. Né? Então, pensando nisso, fisicamente, do lado do endereçamento real, nós temos o endereço, como nós vimos antes, iniciando em 0, iniciando em 000, e finalizando no endereço FFF. Esse risco está insistindo em aparecer em FFF, né? Isso aqui numa máquina de 32 bits, né, me daria 2 elevado a 32, que me daria 4 GB de endereço, como a gente estava discutindo agora há pouco. Então, o que nós gostaríamos de fazer a partir desse momento, então? Permitir que a aplicação A fosse alocada nessa memória, e essa aplicação A, nesse caso aqui, ela ainda está contígua ali, né, naquele espaço, nós vamos ver que daqui a pouco nós vamos resolver esse problema, mas gostaria que essa aplicação A, ela pudesse indexar, então, da posição do endereço 000 também até o endereço FFF. Da mesma forma, gostaríamos de alocar uma segunda aplicação B aqui, cujo endereço inicial também fosse 000 e seu endereço máximo também fosse FFF. Ou seja, agora cada uma das aplicações, no seu espaço de endereçamento, consegue alocar seus 4 GB, né, ou os 2 elevado a 32 GB endereços. Mesmo que fisicamente eu só tenha capacidade de alocar 4 GB endereços. É claro que nós estamos percebendo que se ambas as aplicações alocarem sua capacidade máxima de memória, naturalmente isso não vai caber nessa memória principal, porque nós só temos um pente, nós só temos uma capacidade de 4 GB. E aí que entra, então, nossa hierarquia de memória. O que nós vimos? Né? Que existem os registradores, que são memórias bastante rápidas e caras. Depois nós temos as memórias cache, L1, L2, L3, que são memórias não tão caras quanto o registrador, mas bastante dispendiciosas também, então normalmente são pequenas. Depois nós temos a memória RAM, que é a memória grande, comparada com a cache e com o custo intermediário. E por último nós temos a memória secundária, que é formada pelo disco e pelas unidades SSDs hoje em dia, né? Cujo custo é menor por megabyte e normalmente a capacidade é elevada. Então é claro que para eu colocar essas duas aplicações, digamos que as duas gastem 4 GB de endereço, as duas estejam indexando o máximo de endereços possíveis, é claro que em algum momento eu teria que levar essa aplicação A, parte dela para o disco, para que ela fique guardada ali, né? Então o conjunto de endereços dela ficaria guardado aqui, e parte que eu estou usando, eu traria
de volta para a memória. Então, digamos que eu não esteja usando a página 0, queira usar, não estou usando o endereço 0, e gostaria de usar o endereço 1 não está ali na memória real, então nós levaríamos o endereço 0, né, o conteúdo do endereço 0 para o disco, e traríamos o conteúdo do endereço 1 na própria posição ali, né? Com isso, então, é óbvio que algum endereço aqui 0001 da aplicação A, desse endereçamento virtual da aplicação A, vai estar mapeado em algum lugar desse endereçamento aqui físico. Digamos que tem aqui no 05AF, né, um endereço qualquer que eu estou chutando. Então, toda vez que eu for acessar o endereço da aplicação A, o endereço 0001, na realidade eu vou procurar na memória na posição 05AF. Então, existe esse mapeamento de memória física, de memória virtual para a memória física. E isso aí é feito por um hardware chamado MMU, Unidade de Gerenciamento de Memória, né? É claro que quando nós começamos a pensar nisso, ainda está complexo, por quê? Porque nós estamos criando blocos, né? Veja, nós criamos um bloco aqui para a aplicação A, contíguo, e entregamos esse bloco para a aplicação A. Então nós temos que ficar tirando endereço de dentro desse bloco, colocando de volta dentro desse bloco, levando para disco, isso é bastante trabalhoso. Outro problema que nós temos é que nós estamos trabalhando com endereço ainda. Então, se nós temos essa quantidade toda de endereço para a aplicação A, ficar levando pequenos endereços, né, espaço de endereço para o disco, trazendo, levando, trazendo, é bastante caro. Então, nós vamos começar a criar agora um conceito de, nós chamamos de página. O que são páginas? É a menor unidade de gerenciamento disponível dentro desse sistema de gerenciamento de memória virtual que nós estamos criando. Então, na realidade, em vez de nós entregarmos endereços desse jeito, nós vamos entregar unidades maiores, que nós vamos chamar de páginas, né? Aqui ele vai extrapolar um pouquinho só para caber no desenho. E cada página dessa aqui vai ter, então, uma capacidade de 4K. Então, quando a aplicação tenta acessar um dado, na realidade ele acessa um dado que está dentro da página. A página, por sua vez, trazendo essa página para cá, a página, por sua vez, vai ter aqui um endereço inicial, o início, né? Endereço 000 aqui da página, né? Vamos supor, e 000, e existe um deslocamento aqui dentro, quer dizer, a capacidade da página aqui é de 4K. Então ela vai começar no endereço 000 e vai acabar no endereço 4K. É essa página. Então se eu alocar uma variável aqui dentro do tipo char, eu vou ter aqui então uma variável char gastando aqui 8 bytes. Se eu alocar depois uma outra variável char, eu teria aqui mais 8 bytes. E assim por diante. Então para eu acessar a memória agora, na realidade o que nós vamos fazer? Eu tenho um endereço virtual, esse endereço virtual ele me leva para uma página, e dentro dessa página me leva para um trecho dessa página, para um deslocamento, né, para o endereço que está dentro dessa página. Quando nós precisarmos fazer esse processo de swap, né, levar a página para disco, o conteúdo para disco e trazer o conteúdo para disco, nós não levaremos mais blocos, endereços, nós levaremos as páginas. Então a unidade agora de troca de informação, de colocar e retirar unidades na memória, é feita por esses blocos de 4K. Quando nós nos referimos a esse bloco de 4K no lado da memória virtual, os 4K do lado da memória virtual, nós temos a página, né? Nós trataremos isso como página. Quando nós estivermos olhando do lado da memória física, nós trataremos isso como moldura de página. Por quê? A minha memória física está aqui, né? E eu preciso então encaixar nessa memória uma página. Essa página virtualmente, ela tem aqui o endereço 000 e vai até 4K, né? Então aqui, mas fisicamente essa página aqui começa em outro local, né? Ela começa fisicamente em outro local. Então isso aqui é o conceito de página, e essa página se encaixa dentro de uma moldura. Então sempre que eu levar essa página para a memória física, eu encaixo ela numa moldura também de 4K, ou seja, o menor espaço de lançamento na memória física é a moldura de página, quando nós encaixamos as páginas virtuais para poder acessar. É claro que isso, só para a gente simplificar, para a gente unificar aqui os conceitos, né? Então, memória virtual, nós trabalhamos com endereços virtuais, não mais com endereços reais. É claro que em algum momento, esse endereço virtual, quando nós vamos acessar a informação de fato, esse endereço virtual é convertido no endereço real. Essa conversão é feita pela MMU, né, pelo software pela unidade de gerenciamento de memória. Então, nós estamos criando um espaço de gerenciamento virtual.
não mais um espaço de adensamento real como nós tínhamos anteriormente. E aí, com isso, esse espaço de adensamento virtual, ele é indexado no lado virtual pelas páginas, no lado real pela moldura de página, e nós temos um conceito de falta de páginas menores e maiores. Eu vou pegar o próximo desenho, que fica mais fácil de explicar esse conceito de falta de páginas. Então, veja bem, se nós olharmos um espaço de adensamento, aqui nós temos o espaço de adensamento virtual, representado nessa pilha à esquerda, e o espaço de adensamento real, né, ou memória física, representado do lado direito. Então, observe, por mais que eu tenha uma memória, né, voltando ao nosso caso hipotético do início da aula, um espaço de adensamento de 4 GB endereços, então cada aplicação pode agora indexar 4 GB endereços, eu posso ter instalado na máquina um pente menor, eu posso ter só 2 GB de memória instalado, 2 GB de memória instalado. Então, de qualquer forma, eu consigo mapear esses 4 GB de endereço na aplicação, nesses 2 GB de memória, porque eu continuo usando as páginas vão para disco, as molduras de páginas vão para disco, né? Então, eu levo a página virtual para disco, quando eu trago ela para dentro de uma moldura, né? Perdão, quem vai para disco é a página, não a moldura está fixa na memória principal. Então, quando eu tenho a minha moldura tem uma página X, né? E essa página, eu preciso abrir espaço, eu levo essa página para o disco, trago a página nova para essa moldura e continuo acessando. O máximo que eu preciso fazer é construir uma tabela de referência, que é essa tabela que nós estamos vendo aqui. Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, esse primeiro endereço virtual 0 está mapeado na moldura 2. Então, se nós pegarmos a moldura 0, 0, 1, 2, está aqui o mapeamento. Então, o conteúdo dessa página, quando a aplicação tentar acessar o conteúdo dessa página, essa página aqui é de uma única aplicação, né? Digamos que isso aqui é a aplicação A. Então, a página 0 da aplicação A está armazenada na moldura 2 da memória física. Então, o seu conteúdo está aqui dentro. Virtualmente, o endereço é 0K até 4K e fisicamente de 8K a 12K. Da mesma forma, a página que começa em 8K, ou seja, a terceira página, página 2, né? 0, 1, 2, 3, a terceira página ou a página 2, está guardada, está armazenada, está na memória disponível na página 6. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Está aqui, nessa página aqui, que começa no endereço 24K. E assim por diante. As páginas que eu não estou usando, né? Quer dizer, os endereços que eu não estou usando, normalmente esses endereços que vão estar onde? Em disco, porque eu não estou usando eles. Então, esses endereços aqui estão em disco. Se eu precisar desse conteúdo, eu vou fazer referência a essa página e, naturalmente, essa página vai ter que ser mapeada em uma dessas molduras. Digamos que eu vou mapear essa página que começa em 56K nesse topo aqui, um exemplo, né? Então, nós traríamos essa página daqui para cá e faríamos esse mapeamento. Então, a página 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 passaria a estar na posição 7. Né? Traz o conteúdo do disco, coloca na moldura e vai na tabela e coloca, olha, essa página sua virtual agora está na moldura 7. Agora, nós temos um outro caso em que eu preciso acessar uma, uma determinada página. Por exemplo, digamos que eu quero acessar uma página 5, vamos supor. Eu vou acessar essa página 5 está mapeada aqui, mas vamos supor que ela não estivesse mapeada aqui. Ou seja, eu levei eu estou usando esse endereço, algum dia eu acessei esse endereço estava mapeado, por algum motivo ele foi desmapeado. Mas o conteúdo dele, que era X, né, um conteúdo X qualquer, continua na memória física. Então, quando eu vou tentar acessar essa página começa em 36K, página 0, 1, 2, 3, 4. A página 9, quando eu vou acessar a página 9, que deveria estar mapeado na moldura 5, né? Então a 9 eu usei ela em algum momento, ela foi mapeada na moldura 5. Depois de um tempo ela foi desmapeada, mas o conteúdo continua lá. Se eu tento acessar novamente essa página, e essa página não está mapeada, mas o conteúdo dela está na memória, eu tenho uma falta de página, quer dizer, eu vou usar uma página que não tem um mapeamento, né? Esse mapeamento aqui está zerado, não existe, então um X aqui. Então esse mapeamento não existe, mas o conteúdo está na memória, então isso é uma falta de página menor. Por que é uma falta de página menor? Porque o conteúdo dessa página está na memória principal. O que eu preciso fazer então? Simplesmente mapear. Quando eu crio esse valor 5 ali, eu volto a ter esse mapeamento, a minha memória volta a ter a referência, né? O mapeamento da memória foi feito,
o conteúdo já estava lá, continua lá, e eu passo a acessar então a memória. Então veja que eu não fui para disco buscar esse conteúdo. Então minha falta de página, a falta de página que ocorreu é uma falta de página menor. Agora, digamos que eu estava acessando, por algum motivo, em algum momento, essa página foi desmapeada, que é do mesmo jeito que aconteceu antes, desmapeei, e também o conteúdo que estava lá não está mais. Ela foi sobrescrita com outra coisa. Se ela foi sobrescrita com outra coisa, quando isso ocorreu, ela foi para disco. Ela foi gravada no disco, passou por um processo de swap. Então ela foi gravada em disco, aqui está a página 5 página 9, perdão, da aplicação. Aqui está a página 9 da aplicação. Página 9 com conteúdo X, né? Página 9 da aplicação está gravada em disco. Aí, de repente, eu precisei acessar minha página 9, mas essa página 9 não está mais mapeada. Quando nós vamos olhar, ela também não está mais na memória. Mesmo não está mapeado, o conteúdo não está na memória, não está lá numa espécie de cache. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso trazer de volta esse conteúdo para a página 5, para a moldura 5, e refazer esse mapeamento, fazendo, então, com que o conteúdo chegue na página. Então, se eu só apagar aqui, o que nós precisamos fazer é com que esse remapeamento ocorra novamente, o conteúdo volta a estar lá disponível, nós trouxemos o conteúdo do disco para a memória principal, né? Então mapeamos a página na moldura, e com isso então eu tenho uma falta de página maior, ou seja, uma falta de página que ocorreu um processo de transferência de uma página que estava no disco para a memória. Então é uma falta de página que gasta mais tempo. Então são faltas de páginas que eu tenho que tentar evitar. É claro que quando nós startamos uma aplicação, essa aplicação no início vai gerar uma grande quantidade de falta de páginas, né? Ela vai começar a carregar suas páginas, essas páginas vão ser mapeadas na memória, e com o tempo ela vai começar, no geral, as aplicações se dedicam a um conjunto regular de páginas. O que nós precisamos fazer é manter esse conjunto de regulares de páginas mapeados para que não tenhamos falta de páginas maiores. Porque falta de página menor é muito rápido para se resolver, né? Porque o que nós precisamos fazer é simplesmente mapear a memória novamente. Mas a falta de página maior, nós precisamos ir em disco, então fazer um agendamento na DMA, para que a DMA traga aquele conteúdo do disco da memória e depois refazer o mapeamento. Com isso, então, nós gastamos mais tempo. E sempre que nós temos uma falta de página maior, naturalmente aquela thread ela é suspensa. Ou se for um processo, né, um sistema operacional que tem uma única thread, que não trata thread ou que tenha só uma thread, esse processo todo é suspenso para que possa ser feita essa operação de I/O. Então é uma operação muito mais demorada, por isso que se chama uma falta de página maior. Então essa conversão da página virtual para a moldura de página é armazenado dentro de cada aplicação uma tabela de páginas, né? Uma estrutura de dados denominada tabela de páginas. Essa tabela que é responsável por converter o endereço da página, né? Dizer que a página virtual X está armazenado na moldura, né? Está presente na moldura real Y. E como que acontece esse mapeamento, né? Como que esse mapeamento é feito? Se nós observarmos aqui a nossa memória, né, pensando agora não mais numa memória dividida em endereços, mas numa memória dividida em páginas, nós vamos ter a primeira página, página 0, depois nós teremos a página 1, depois a página 2, e assim sucessivamente. O que nós percebemos? Cada página dessas aqui possui um deslocamento de 4K. Ou seja, dentro de cada uma delas nós temos 4K endereço de deslocamento. Então a página 0 ela começa no endereço 0 e vai até 4K menos 1. A página 1 inicia-se no endereço 4K e vai até 8K menos 1, e assim sucessivamente. Se nós pensarmos numa máquina de 32 bits de endereço, ou seja, nós conseguimos gerar um endereço linear de 32 bits, o que nos dá uma capacidade de endereçamento aqui de 4 GB, né? O que nós percebemos? Que nós precisamos pegar 12 bits para indexar esses 4K. Ou seja, com 12 bits nós conseguimos fazer esse deslocamento todo aqui dentro da página, né, que nós tínhamos ali. Então nos sobram 2 elevado a 20, nos sobra mais ou menos 1 milhão de páginas, 1 mega página. Lógico que 1 mega vezes 4K, nós temos esses mesmos 4 GB endereço aqui de mapeamento. Então nós temos 1 milhão de páginas e cada página
com 4K de deslocamento. Então, nós conseguimos armazenar, mapear uma aplicação, 1 milhão de páginas, né? Agora, como que acontece? Isso aqui nós estamos falando ainda de páginas, né? Então, se nós estamos falando de páginas, nós estamos falando de endereços virtuais. Como é que nós fazemos, então, essa conversão agora para o endereço físico? Como é que nós convertemos o endereço virtual no endereço físico? E aí nós vamos usar aqui como exemplo essa figura que nós retiramos do livro, né, que trabalha com a máquina de 16 bits. Então, se é uma máquina de 16 bits, nós temos aqui uma capacidade de endereçamento 64K palavras, 64K endereços, né? Da mesma forma, nós temos aqui os 16 bits de endereçamento. Nós teremos, então, nesse trecho aqui, o deslocamento, né? Os mesmos 2 elevado a 12 endereços de deslocamento, tá? Aqui nossos 2 elevado a 12 vai dar os 4K. Então, nos sobra 2 elevado a 4, que nos dá os nossos 16 páginas, né? Então, essa arquitetura montada é uma arquitetura que possui 16 páginas e cada página de 4K. Então, se nós observarmos aqui nesse endereço, o que nós precisamos fazer? Veja, tanto a memória virtual, a página, possui 4K de deslocamento, quanto a moldura de página, porque uma página se encaixa dentro da moldura, então elas possuem o mesmo tamanho. Então, o que nós precisamos fazer? Quando nós convertemos o endereço virtual no endereço real, você concorda que a parte do deslocamento eu posso repetir? Né? Porque se eu estou deslocando, eu estou acessando o primeiro endereço dentro da página 0, eu vou acessar também o primeiro endereço dentro da página, dentro da moldura de página que tiver, digamos que seja a moldura 5. Eu vou acessar o primeiro endereço dentro da moldura 5. Se eu estou acessando o segundo endereço da página 0, eu vou acessar o segundo endereço da moldura 5. E assim sucessivamente, né? Então, meu deslocamento eu só preciso repetir. O que eu preciso me concentrar? Onde que eu preciso me concentrar? Na conversão da página para moldura. Então, se nós observarmos aqui a página 2, né, 0010 nos dá a página 2, quando nós olhamos a tabela de páginas, o que nós vamos encontrar lá dentro? O endereço da moldura em que ele está armazenado. Então, o que eu preciso fazer? Simplesmente levar esse endereço de moldura para o começo do endereço onde eu já tinha levado o deslocamento. Com isso, então, nós convertemos o endereço virtual no endereço real. Nós tínhamos a página 2, e essa página 2, então, ela está armazenada na moldura 5. Então, a moldura 5 contém o conteúdo da página 2 da aplicação que nós estamos tratando aqui. Digamos que essa aplicação seja a aplicação A. Então, a página 2 da aplicação A está dentro da moldura 5 da máquina. Agora, observe. Aqui nós temos um endereço de 16 bits e ele foi convertido para um endereço de 15 bits. Nós usamos... e por que isso aconteceu? Porque apesar da minha máquina ser de 16 bits, ou seja, eu posso indexar 64 endereços, eu só tenho 32K de memória instalado nessa máquina. Então, na realidade, eu não posso indexar os outros de 32K para cima, porque eu não tenho pente físico ali instalado. Então, naturalmente, aqui entraria um 0 na frente, fazendo com que eu consiga endereçar, então, fisicamente de 0 até 32. Então, eu tenho cada aplicação virtualmente acessando de 0 a 64K, isso quantas aplicações eu precisar, mas fisicamente eu tenho mapeado na minha memória no máximo 32K. O resto eu preciso deixar em disco. Conforme eu vou precisando, eu vou trazendo essa informação de disco. E, naturalmente, na tabela de páginas, eu tenho um bit aqui que indica se essa página está mapeada ou não. Então, essa página, nossa segunda página, que é a página 2, ela está presente na memória, então ela está mapeada, né? Eu tenho esse mapeamento feito. Aqui eu tenho outras páginas, por exemplo, em que não estão mapeadas, ou seja, eu não posso pegar esse conteúdo aqui e jogar no endereço virtual, no endereço real, porque ele não está mapeado. Se nós observarmos aqui o conteúdo da página 0, né, a página 0, deixa eu até grifá-lo de outra cor, a página 0 aqui, ó, a moldura 0, ela está mapeada guardando o conteúdo da página 3. Então, a página 3 está na moldura 0. Todas as outras páginas aqui, né, eu não tenho ela na memória, inclusive elas estão com mapeamento zerado.
É claro que quando nós falamos em entrada à tabela de páginas, né, cada entrada dessa aqui que nós estamos observando, né, cada uma dessas entradas, naturalmente, elas possuem um formato, não é simplesmente o número da moldura está presente ou não. No geral, cada entrada da tabela de página tem essa concepção. E aqui, naturalmente, nós temos o número do quadro da página, né, que é aquela indexação da tabela que nós tínhamos visto. O bit presente e ausente, né? Então, o endereço virtual, só repetir aqui embaixo. Tem uma parte aqui que é o deslocamento. Aqui é o número da página. Esse número da página nos leva para a entrada da tabela de páginas. Cada uma dessas entradas da tabela de página tem esse formato aqui, né? O primeiro que nós tínhamos visto ali é o número aqui da página, da moldura de página, que é esse número que se encontra aqui. É o número do quadro da página, o número da moldura de página. Depois nós temos o bit presente e ausente, que nós também vimos no exemplo anterior. Nós temos um conjunto de bits ali de proteção, que vai mostrar se essa página pode ser, se ela é de leitura, se é leitura escrita, né? Então, se eu tenho uma página, por exemplo, que é só de leitura, e nós tentamos escrever um conteúdo nessa página, nós teremos uma exceção, né? Essa exceção vai ser tratada pelo sistema operacional. Nós temos um bit aqui que indica se a página foi modificada e se foi referenciada. Esses dois bits serão fundamentais para quando nós formos ter que decidir qual página sairá da memória, né? No exemplo passado, nós tínhamos aplicações indexando 64K de memória. Cada aplicação, então, indexa 64K, mas nós só tínhamos 32K de memória instalada. Então, quando uma aplicação acessa, por exemplo, 32K, já está usando 32K de memória, uma única aplicação, para ficar mais fácil o exemplo, e eu preciso acessar mais uma página, quer dizer, 32K mais um, naturalmente eu vou ter que tirar uma página da memória, vou ter que escolher uma moldura dessa para limpar, levá-la para disco, se for necessário, e trazer a página que está sendo acessada. Essa escolha de qual página que eu levo para disco, qual página que eu trago, e se eu preciso mesmo levar para disco, se eu preciso gravar o conteúdo da página no disco ou não, isso é feito por esses bits. Então, quando eu tenho um bit aqui modificado, é sinal que essa página veio do disco para a memória, e uma vez que ela estava na memória, o seu conteúdo foi modificado. Então, digamos que eu tenho aqui a página, tinha um conteúdo X, quando ela chegou aqui, deixa eu desenhar uma memória aqui do lado, quando essa página chegou aqui na memória, né, foi carregado com o valor X, em alguma operação esse valor X aqui ele foi alterado e se tornou Y. Quando eu altero o conteúdo dessa página, quer dizer, eu fiz uma modificação, esse bit aqui é marcado como 1, ou seja, essa página foi modificada. Então, se eu vou fazer a substituição dessa página, quer dizer, se eu preciso levar essa página de volta para o disco para trazer uma outra, eu preciso liberar espaço, eu só vou fazer essa gravação no disco aqui, se esse bit aqui tiver como 1. Porque se ele tiver como 0, eu não preciso fazer a gravação de volta, né? Esse passo aqui se torna desnecessário, porque ela já está lá, ela já estava lá com o valor X. Se eu trouxe ela para a memória e usei, mas não modifiquei, eu simplesmente descarto ela e coloco uma nova. Quando eu precisar dessa página novamente, ela vai voltar aqui com o valor X, porque esse é o valor que estava no disco. Outro bit importante é o bit referenciado. Quando esse bit está marcado com o valor 1, é sinal que no último instante de análise, no instante de tempo que nós estávamos, depende do algoritmo que nós estamos usando, mas digamos que de tempos em tempos nós olhamos as páginas, então sempre que essa página é utilizada dentro desse espaço de tempo, esse bit é marcado como 1, ou seja, essa página foi consultada. Não necessariamente modificada, ela foi consultada. Se a página é só lida, eu vou ter aqui então a configuração do bit 1, mas ela não foi modificada. Se ela foi modificada, eu vou continuar tendo o bit 1 e também vou ter aqui ela como modificada. Agora, se no espaço de tempo qualquer essa página não foi acessada por um determinado tempo, né, pode ser que eu comece a zerar esse marcador e ele se torne zero. Quer dizer, a partir da minha última análise, ela não foi acessada nesse instante de tempo que eu estava observando, mas ela está modificada. Se eu for levá-la para disco, eu preciso gravá-la no disco porque o conteúdo dela modificou. Ou então, pode ocorrer dessa página, por exemplo, nunca ter sido modificada e também não ter sido referenciada, né? Naturalmente, quando eu carrego ela na memória, eu carreguei porque ela está sendo referenciada, a não ser que eu esteja fazendo uma sobrecarga de página para tentar acertar, né? Eu vou acessar a página 5, então eu já trago a página 6, a 7, a 8 e a 9, vamos supor, para tentar ter acerto de página, para reduzir a quantidade de falta de páginas, né?
Mas, no geral, quando eu trago uma página é porque ela foi requisitada. Mas pode acontecer, então, quando eu trouxe ela, ela vai ficar com esse status aqui, né? Foi referenciado. Mas depois de um tempo, essa página ficou ali na memória, não foi mais referenciada nas minhas análises. Em algum momento nós vamos zerar, então, esse bit. E aí nós passamos a ter o quarto estado. Então é uma página que não foi referenciada e nem modificada. Naturalmente, dependendo do algoritmo, é claro que retirar páginas que não são referenciadas e que não foram modificadas é o melhor dos cenários, né? Porque não preciso fazer a gravação dela no disco, porque ela não foi modificada. E como ela não tem sido referenciada, quer dizer, ela não foi acessada, é uma página que normalmente talvez esteja em desuso, quer dizer, foi usado uma hora para aplicação, mas não está mais sendo utilizado. E aqui eu tenho um outro bit que indica se o cache está habilitado ou desabilitado. O que é esse cache? Uma vez que a página foi modificada, uma vez que essa página foi modificada ou carregada na memória para acesso, essa página, depois de um tempo, eu posso desmapeá-la, como nós fizemos lá atrás naquele exemplo. Eu estava com essa página mapeada, por algum motivo eu desmapeei ela da tabela de página, ela não está mais mapeada, mas se o cache está habilitado, eu mantenho o conteúdo dela na memória, porque eu posso normalmente precisar dela. Quando eu precisar, eu simplesmente vou na tabela e mapeio, eu teria uma falta de página menor. Se o cache está desabilitado, toda vez que eu vou desmapear essa página, eu não guardo o conteúdo dela na memória, eu não utilizo. E aí, quando eu precisar usar, eu vou ter que trazê-la novamente do disco. E normalmente existe sempre um conteúdo aqui para uso futuro. Então, nesse cenário, uma vez que nós analisamos esse sistema de paginação, é claro que quando nós falamos em paginação, nós precisamos ter um mapeamento eficiente, Nós temos um hardware que nos ajuda a fazer isso, a unidade de gerenciamento de memória nos ajuda a fazer essa conversão, Mas nós precisamos ter um mapeamento eficiente. E nós sabemos que a tabela de página ela vai crescendo conforme o espaço de gerenciamento virtual também aumenta. Então, quando nós tínhamos máquinas de 32 bits, nós vimos lá que nós tínhamos 1 milhão de páginas com 4K cada uma. Quando nós passamos a ter arquitetura de 64 bits, a quantidade de páginas fica extremamente elevada. Então, minhas tabelas de páginas também crescem excessivamente. Então, nós precisamos começar a pensar em soluções que acelerem essa conversão. E, naturalmente, se toda vez que eu precisar fazer a conversão eu estiver aqui na memória, porque, veja bem, a tabela de páginas também está na memória. Então, eu preciso fazer uma conversão do endereço, mas para fazer a conversão do endereço, primeiro eu preciso da memória. Se eu preciso da memória para pegar minha tabela de página, eu vou ter que fazer também uma conversão, porque o sistema operacional também pode acessar endereços virtuais, dependendo de como é que eu estou implementando isso, Então, isso começa a ficar muito lento. Então, pode-se usar partes do sistema operacional que não são, que não fazem swap, por exemplo, para acelerar, e existem outras técnicas, Uma das técnicas, uma das soluções bastante pregadas, são denominada TLB, E o que são as TLBs? São tabelas implementadas em hardware que são processadas em paralelo. Então, naturalmente, essas tabelas são pequenas, não são tabelas grandes, não consegue armazenar toda a tabela de páginas de uma aplicação, mas ela armazena as últimas referências realizadas, ou as últimas N referências mais realizadas. E como ela é uma tabela de processamento paralelo, toda vez que eu preciso de um endereço, eu injeto o endereço de memória virtual e ela da página, o endereço da página. É claro que o deslocamento está fora, porque o deslocamento eu só copio, Então eu insiro nela o meu sistema de endereçamento virtual, da minha página virtual, e se ela tiver mapeada, se o quadro tiver nessa TLB, ela analisa todas as linhas em paralelo e me diz qual que é o quadro da página. Então eu tenho um processamento paralelo ali de X entradas. Então vamos supor, digamos que eu tenho uma tabela de 64K, eu teria 64 mil mapeamentos sendo analisado paralelamente, O que seria muito mais rápido, obviamente, do que eu fazer esse mapeamento de memória. A TLB, naturalmente, assim como toda tabela, vai ter um campo que diz se a entrada está válida ou não, Naturalmente, que eu posso ter... A TLB também é preenchida pelo sistema operacional, então eu posso estar com um mapeamento inválido. Eu tenho o número da página virtual e qual que é a moldura de página que essa página está. Se ela foi modificada ou não, para que eu possa decidir qual página que eu retiro desse mapeamento, qual página que eu mantenho. E aqui também a proteção, se é uma página de somente leitura, se é uma página de leitura escrita, ou leitura e execução, e assim sucessivamente, Outra forma de nós acelerarmos essas conversões
é criando a ideia de tabelas multinível, né? Se nós pensarmos ali que nós tínhamos endereço de 32 bits, o que nós tínhamos feito antes, né? 16 bits aqui era meu deslocamento, a minha página de 4K, meus 12 bits, perdão, minha página de 4K, isso eu não vou perder. E nós tínhamos então 1 milhão de páginas. Naturalmente, para indexar uma tabela com 1 milhão de entradas, essa tabela é bastante grande. Então, o que nós podemos criar? Dividir esse endereço em duas partes. Uma para um diretório, que nos leva para um conjunto de páginas, então nós estamos falando aqui de 2 elevado a 10. Né? Nós estamos falando então aqui de 1024 entradas, né? Então, nosso primeiro endereço nos levaria a uma tabela. Essa tabela possui 1024 linhas, e cada uma dessas linhas nos indexa com uma tabela de página diferente. E aí, então, meu endereço de página de fato, né, se da minha página virtual, seria formado por esses 10 bits sequenciais, né, que está aqui nessa tabela, e essa tabela, então, aqui seria convertido teria ali a referência, que seria convertido, então, para o endereço físico. O que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo aqui, simplesmente aumentando o nível de abstração do endereço virtual, né? Antes nós tínhamos um mapeamento direto, tabela, né, página, deslocamento, então nós tínhamos o endereço dividido em página e deslocamento, essa página se transformava numa moldura. O que nós temos agora é esse endereço criando uma subestrutura, por exemplo, um diretório. Esse diretório contém um conjunto de páginas, e essas páginas são mapeadas, então, em moldura. Isso para facilitar o nosso gerenciamento, já que as tabelas com arquitetura de 64 bits, por exemplo, fica muito grande, né? Porque nós teríamos aqui, se fosse uma máquina de 64 bits, nós teríamos 2 elevado a 12, e nós temos páginas de 4K, e nós teríamos aqui 2 elevado a 64 menos 12 molduras de página, né? Que dá um número bastante expressivo, um número aí na casa dos exabytes, né? Então nós temos uma tabela muito grande, o que se tornaria bastante difícil de gerenciar. Então nós podemos dividir esse endereçamento e ir reorganizando isso no que nós chamamos de tabela multinível. Normalmente nós trabalhamos com tabela de 2 níveis, né, na prática, mas é possível expandir isso de acordo com o interesse do projetista, de quem está projetando o sistema operacional. Uma outra forma de analisar, uma outra forma de tentar acelerar, é fazer com que na solução convencional, né, que está grafado nessa primeira solução, nós temos páginas sendo mapeadas em molduras. Naturalmente, a quantidade de páginas é muito maior que a quantidade de molduras disponíveis, como nós vimos naquele exemplo dos 16, na máquina de 16 bits, né? Nós temos uma capacidade de endereçamento de 64K por aplicação, e nós tínhamos, na realidade, 32K de memória. Então, a quantidade de molduras é muito menor que a quantidade de páginas, até porque a quantidade de páginas é por aplicação. Uma opção é inverter isso. Em vez de nós indexarmos pelo endereço virtual, chegando no endereço da moldura, então pela página já a moldura, nós podemos ter uma tabela com as molduras. Qual que é o problema disso? Que como o endereço tratado pela aplicação é endereço virtual, para cada vez que nós formos procurar o endereço virtual de uma página, endereço de uma página, nós precisamos varrer a tabela inteira de molduras para ver se essa página está mapeada, já que o que nós temos de início é só o endereço virtual, né, o endereço da página. Nós não temos o endereço da moldura para indexar essa tabela. Então, nós temos que procurar na tabela inteira pelo endereço virtual que nós temos. É claro que seria uma procura bem menor, né? Uma forma de tentar acelerar isso, né, já que seria bastante ineficiente, porque nós temos que varrer sempre a tabela como um todo, e se nós pensarmos numa solução de uma máquina que tenha realmente de 32 bits, que tenha 4 GB de memória instalada, nós estamos falando de procurar sempre 1 milhão de endereços de forma linear, um a um, para procurar o endereço da página. Uma forma é fazer uma função hashing. Então, nós podemos fazer um hashing dado o endereço virtual, joga isso num hashing, e esse hashing sempre vai ser um endereço de uma moldura. E aí na moldura nós criamos uma lista encadeada aqui das páginas que estão possíveis de mapear, né, que caem naquele hash ali. É claro que cada endereço desse aqui nos levará uma tupla, né, levará as tuplas, que permite vir, então, com aquele hashing, achar qual que é a página, em qual moldura aquela página está. É claro que nós vamos ter colisão em alguns momentos, então seria necessário mais de uma entrada, é claro que indicando molduras diferentes, já que eu não consigo colocar mais de uma página por moldura. Com isso, então,
nós chegamos agora, entendemos como é que funciona o processo de paginação, né, que uma página virtual é mapeada numa moldura física, né, que está na memória física, e isso é a menor unidade que nós fazemos. E qual que é o nosso problema? À medida que a quantidade de memória física disponível é muito menor que a quantidade de páginas que nós conseguimos indexar, até porque cada aplicação consegue indexar o máximo possível da bitagem da máquina, né? Então, se eu tenho uma máquina de 32 bits, por mais que eu tenha 4 GB de memória realmente instalada em pentes instalados ali, cada aplicação pode gerar esses 4 GB. Então, naturalmente, eu vou sempre ter uma quantidade muito maior de páginas do que a quantidade de molduras. E nós percebemos, então, que em algum momento nós teremos que selecionar alguma moldura em alguma página para ser levada para disco, para desocupar a moldura, para que uma próxima página possa entrar. Agora, o questionamento que vem ótimo, nós temos que fazer isso, mas qual página nós iremos retirar? Né? Qual página nós tiramos para levar para disco, para trazer uma nova? Esse é um assunto que é tratado nos algoritmos de substituição de página. Existem algumas soluções que nós discutiremos no próximo vídeo.